Meu nome é Pedro Francisco Batista, sou professor do Núcleo de Tecnologia Educacional de Fortaleza, estado do Ceará. Neste vídeo aula, iremos tratar das operações fundamentais, ou seja, das 4 operações. E utilizaremos os recursos de planilha. No caso aqui, o aplicativo que eu estou utilizando é o Calc do sistema Linux, mas se você tiver o Excel, é a mesma coisa. Muitas vezes a diferença que há entre o Excel e esses outros aplicativos do Linux é apenas na linguagem, mas no princípio são as mesmas coisas, no diferencio, na essência. Meu e-mail para qualquer dúvida está aí, é pedrolf13@gmail.com. Essa aqui é a primeira videoaula, né? E vamos lá. Eu trago aqui uma tabela de valores, onde tem vários valores, o 10, o 18, o 4, em células diferenciadas, claro. Células diferenciadas. Cada célula dessa, vamos supor, essa célula aqui, ela é chamada, ou seja, a residência dessa célula é a B4, B2, aliás, o B2, porque ele está na coluna, aqui são colunas A, B, C, D, ó, B aqui pequenininho, E, F, G, H e etc. Aqui são colunas, né? Elas são na vertical, e as linhas que são na horizontal, tá aqui a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa célula aqui, eu vou chamá-la de B2, porque ela se encontra na coluna B e na linha 2. Já esse menos 1 aqui, no caso, ele está na célula C3. E assim sucessivamente. Então vamos aqui, olha, nós vamos realizar, como aqui eu tenho soma, ó, subtração, multiplicação e divisão. Aqui eu já realizei alguns exercícios, que já tem aqui os cálculos, né, que foram feitos. Eu apenas irei explicar. Mas esse primeiro aqui nós vamos fazer. Eu vou digitar direitinho e dar as explicações. Ora, se eu quiser somar toda essa linha aqui, toda essa linha 2, no caso somando o 10 mais o 4 mais o 9, né? Como é que eu posso realizar essa operação? Primeiro eu tenho que botar o sinal de igualdade. Isso diz para o computador, para o aplicativo, que eu estou realizando um cálculo. Eu não estou criando um texto, escrevendo um texto. Ele vai ver e vai responder. E vai responder essa fórmula da maneira como eu introduzir, da maneira como eu vou introduzir os argumentos, não é? Então vamos lá. Se eu quiser somar o 10 mais o 4 mais o 9, o que eu boto? Como o 10, está bem aqui o 10, ele está na A2, né? Está na A2, então eu boto A2. Mais o que? O B2 que eu tenho no B2, eu tenho o que? Tenho 4, né? Mais o B2, mais o C3 que é o 9. Então vou botar aqui C3, eu errei aqui, veio um dedo uma vez, mas vamos corrigir. Então eu vou botar C3, vou dar um Enter e ele vai me dar a resposta. Lógico que será 23, né? 10 mais 4, 14 mais 9, 23. Ou seja, não pegou aqui direitinho não, mas vamos aqui. É porque faltou o sinal de mais, né? Claro que eu tenho que ter o sinal de mais, senão não vai funcionar, né? Eu estou somando, né? E aqui no caso eu tinha botado C3, é C2. Então tudo bem, C2, ó. A2 mais B2 mais C2. Eu dou um Enter, pronto, 23. Você está vendo aqui. Ora, aqui, nesse campo aqui, na célula F3, que tem um 10 aqui, que foi a resposta, né? Já está calculado. Eu tenho o que? Eu tenho uma fórmula de subtração. Como eu vou subtrair? Vou clicar aqui para explicar a vocês, ó. A diferença aqui está no sinal. Um eu coloco o sinal de mais, outro, se eu quero subtrair, eu coloco o sinal de menos.
Então o que eu fiz aqui? Eu estou subtraindo o A3, que é o 18, do B3, que é o 8. Logicamente que dá quanto? 10. Pois tá, eu dou o Enter, pronto, 10. Aqui eu já estou resolvendo uma multiplicação. No caso aqui, ó, essa multiplicação, eu tô. Quais são os argumentos que eu tenho aqui? O A4, o B4 e o C4. Que eu tenho a igualdade, né, que é próprio de qualquer cálculo que eu vou fazer no Excel. Eu tenho que antes colocar o sinal de igualdade. Então o que eu estou fazendo? Eu estou somando o A4, que é o 1, mais o B4, que é o 3, mais o C4, que é o 8. Aliás, estou multiplicando. E o sinal da multiplicação é o asterisco. Olha, se eu estou multiplicando, eu vou ter 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. Então eu vou ter 24. Pronto, 24. Tá aqui. Agora vamos para a divisão. Na divisão, eu estou querendo dividir aqui, no caso aqui, o 12 por 2, que é o A15, né, dividido pelo B, aliás, o A5 dividido pelo B5, que é o 2. A fórmula está aqui escrita, né? É só digitar, né? Você aí que está assistindo esse vídeo, né? Então eu dou um Enter, pronto, 6. Ora, meus amigos, além das fórmulas, né? Que são essas fórmulas aqui, eu posso ter funções, né? As funções, elas são operações que já estão pré-existentes no sistema, ou Calc, nas planilhas, né? Ou seja, ou no Calc ou no Excel. As funções, elas já estão pré-existentes. Enquanto aqui eu digitei residência por residência por residência, coloquei o operador matemático, o sinal, né? E ele calculou automaticamente. Então nas funções, as funções já tem eu estou trabalhando aqui com as funções, com função da soma, né? No caso aqui, esse primeiro aqui, função da soma, né? E esse outro aqui seria da multiplicação. Aqui está um pouco, eu vou até colocar aqui, eu vou botar aqui, ó. Pera aí, eu vou deixar aqui soma, vou botar um tracinho, vou botar multiplicação, porque eu estou tratando das duas, vou tratar das duas coisas. Soma e multiplicação. Pronto, eu vou tratar das duas coisas, da soma e da multiplicação. Esse primeiro aqui é da soma, tá aqui a fórmula. No caso aqui, a função, o que ela comporta? Ela tem um argumento, né? Aqui no caso aqui, primeiro eu vou ter eu vou utilizar a expressão soma para dizer para o computador que ele vai me fazer uma soma. De que maneira? Ele vai somar todo o intervalo que vai do A2, ó, do A2, passando pelo B2 até o C2. Então quando eu coloco dois pontos, como vocês estão vendo aqui, ó, dentro, você coloca igual soma e depois bota o intervalo que você quer somar. Isso aí é para facilitar. Vamos supor, se eu tivesse que somar 50 números, para eu botar A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 e etc, tomaria muito tempo. Então eu boto o igual, utilizo o nome soma, que é para o computador entender que é uma função de soma. Aí coloco entre parênteses os dois extremos, a primeira célula, né, que eu estou fazendo referência a ela, e a última célula. E ele aí com os dois pontos que eu boto entre esses dois intervalos, ele vai ler todo o intervalo e vai fazer o cálculo para mim automaticamente. Então esse valor vai dar o mesmo, 23 tá aqui, que foi aquele mesmo que a gente fez digitando células em residência por residência, não é? Bom, aqui no 33 eu já tenho uma outra maneira de você utilizar essa função soma. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma outra maneira. Aqui eu estou somando valores aleatórios. Aqui eu digo some. Aí eu quero somar o que? Não
no intervalo, mas valores aleatórios, por isso que eu boto só ponto e vírgula, tá aqui, ó, ponto e vírgula. Então eu quero somar o A2, que no caso aqui o A2 é o 10, somar o B4, que tá aqui o 3, ó, tá até selecionadozinho aqui, tem até uma seleção de vermelho aqui, e o C5. Eu estou somando esses aleatoriamente, então dentro da tabela estão espalhados. Eu vou dar um enter, ele vai, que no caso aqui vai dar 10, dá 10 com 20, 10 com 20, 30, vai dar 33, né? Vai dar 33, então pronto, 33. Tudo bem, né? Então vamos mais na frente. Se não tiver tudo bem, você me mande por e-mail, pedrolf13gmail.com. Então agora vamos a outra espécie de soma. Vamos supor, se eu quero somar esse intervalo, ó, de A2 que eu já somei, esse intervalo de A2 que daria 23 no caso, até C2, então eu quero esse intervalo de A2 a C2, né? E também eu quero somar uma outra célula, outro valor que está na célula C5, né? E em separado, né? Eu quero somar além dele somar o que está, não é, nesse intervalo, né, de A2 a C2, ele também vai somar mais o C5, né? Que no caso aqui daria o que? 23 mais o C5 que é 20, né? Vai dar no caso 43, né? Pronto, 43. Tudo bem, meus amigos. Ora, eu não tenho uma maneira de, porque também não é necessário. Vamos supor, eu não tenho divisão de divisão. Tipo assim, eu não tenho um sub, né? Uma coisa para fazer como eu fiz com a soma. Mas como multiplicação eu tenho. Como também não tenho com a divisão. Com a divisão eu tenho que fazer assim. Eu tenho que somar, aliás, com a subtração e com a divisão, eu tenho que usar esse primeiro processo aqui das somas. Eu não tenho essas funções para trabalhar com a subtração e a divisão. Tudo bem? Então vamos aqui trabalhar com a multiplicação em relação da função multiplicação. Então eu chamo essa função multiplicação, eu chamo de multi. Aí ele vai entender que eu vou fazer uma multiplicação. E vou repetir de novo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar do A4, pode ser do A4, que é aqui, vou multiplicar o 1 vezes o 3 e vezes o 8, ou seja, do A4 ao C4, não é? Então eu boto igual, multi, não é multiplicação, vou botar multi, né? Porque aí ele vai entender que eu quero multiplicar todo aquele intervalo. Então eu dou aqui um enter e ele vai me dar a resposta, que é 24. No caso, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 8, 24. Tá aqui. E o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Eu utilizei a função multi, né, para multiplicar valores aleatórios. Vamos supor, o B2 aqui, que está bem aqui, né, que é o 4, vezes o B3 daqui, que está bem aqui, que é o 8, e vezes o B5, que está bem aqui, que é o meu 2. Então eu vou multiplicar tudo isso, né? No caso, 8 vezes 4, 8 é 16, 32, vezes 2, 64. Então vamos lá, pá, 64. Meus amigos, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, mande a dúvida pelo e-mail pedrolf13gmail.com. Um abraço a todos e lembrando que o NTE de Fortaleza trabalha exclusivamente com informática educativa. Tá ótimo, até mais.